hoje a gente vai ministrar o louvor. E por muito tempo eu orei ao Senhor que quão maravilhoso seria estar em família, né? Na casa dele. Então, esse é só o começo, quero compartilhar isso com vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E quero trazer a palavra junto com o testemunho da minha semana, que eu não sei como foi a semana de vocês, espero que tenha sido boa, mas para mim foi muito desafiador, foi bem difícil, muitos testes, muitas provações. E hoje, quando a gente sobe uma tarde diferente, parece que tudo se intensifica, né? E eu estava o dia inteiro preocupada, pensando, a minha alma lutando e vindo problemas e pensamentos e desafios, e eu querendo ir para um lado, o meu corpo querendo ir para o outro, a minha alma querendo ir no chão chorar, e eu não sabia o que eu fazia, mas eu tirei algumas palavras, né? Desculpa que eu estou com a garganta um pouquinho ruim. E eu tirei algumas palavras e todas elas o Senhor mostrando que Ele estava ali comigo, mostrando que eu sou filha dEle, mostrando que Ele estava me amparando. E glória a Deus por isso, porque independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, das nossas faltas com o Senhor Ele está conosco. Ele não nos ama porque nós somos perfeitos, porque se dele dependesse da nossa perfeição, nós não seríamos amados. Ele nos ama por quem nós somos, e nós nos amamos por quem Ele é e por que Ele nos amou. Amém? E eu quero convidar vocês a abrir um salmo que eu amo muito, tenho certeza que todos vocês conhecem, se não a maioria. Salmo de número 91. Por favor, podem ler a palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Eu amo esse salmo, não sei vocês, mas eu tenho verdadeira paixão por ele. E eu quero convidar vocês a ler somente um versículo, que é o versículo de número 2. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, e nele eu confiarei. Amém. Então, para essa abertura de culto, eu quero convidar vocês a depositar sua fé, sua esperança, seu temor, seu desejo, sua esperança no Senhor, que Ele vai te recompensar, somente Ele. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor, orar a Ele. Querido Pai amado, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Obrigada por esse culto, obrigada por essas vidas que o Senhor trouxe à Tua casa, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos, Senhor, o Teu nome, e eu te agradeço, Senhor. Aqui nós te reconhecemos como dono dessa casa, dono das nossas vidas. Declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. E nenhum desafio, Senhor, pode nos tirar da Tua presença. Nós declaramos os céus abertos sobre esse lugar. Senhor, envia os seus anjos a essa casa, Senhor. Anjos fortes, anjos poderosos. Vem com o Teu Espírito, Senhor, tocando o coração de cada um que saiu da sua casa e está aqui para te louvar, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Porque Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus das nossas vidas. Amém. E aquele que crê no Deus poderoso, mas sobre todo nome, dê um grande aplauso ao Senhor. Glória a Deus! Vamos louvar a Ele. Te adoramos.
louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus.
propósito. Nós procuramos em tantos lugares, tantos lugares. Às vezes é em algum vício, na bebida, às vezes é no trabalho. Mas quem encontrou Jesus sabe que o que ele prende, nada mais é preenchido. Nada mais é preenchido. Porque existe um espaço que é feito para ele. E hoje nós declaramos isso para ele. Que nós amamos ele. Que nós amamos ele. Senhor, eu te amo. Porque nós buscamos em tantos lugares. E nada supriu o que só o Senhor trouxe na nossa vida. Ele traz vida. Ele traz vigor. Ele traz alegria. Isso é o que o Espírito Santo de Deus traz. Quando nós encontramos ele. Quando nós aceitamos o Senhor. Eu sou teu. Você é meu. Quando nós abrimos o nosso coração e dizemos isso para ele. Ele vem e preenche esse espaço que só ele pode preencher. Nós dizemos que tem tantos lugares que nós procuramos ele e nós nos encontramos. Diga a ele quando você ama. Te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é
gente, Deus abençoe. Pode tomar seu lugar. Amém. Deus abençoe, igreja. Que maravilhoso. De verdade, não há nada fora de Deus. Não há nada melhor que estar na casa de Deus e estar com o nosso Deus. Amém? A gente pode ter de tudo, ou a gente pode pensar que a gente tem tudo. Mas se Deus não está nesse lugar, se Deus não está no nosso coração, se Deus não está no meio daquilo que a gente está fazendo, aquilo se torna efímero. Como ele diz, ele perde o sentido. Entendeu? E hoje eu quero falar para vocês sobre dízimo e oferta. Eu quero falar sobre dízimo e oferta. E quando falamos de dízimo e oferta, a gente fica meio que a igreja quer dinheiro, os pastores só tiram dinheiro da gente. E na verdade não. Aqui a gente tem empresários, né? O Cássio, o Fernando são empresários. Não sei se aqui o pastor também. Se você também é empresário, tem empresa, tem negócio. E você sabe que no mundo das finanças, dos negócios, a pastora trabalha num banco, né? Sabe que tem um princípio, não é verdade? Existe um princípio. No mundo secular, não é só aqui na igreja. Aqui na igreja a gente tem um nome profético que é dízimo e oferta. Mas lá fora, os empresários sabem que tudo que eles fazem, que que no investimento tem uma recompensa, não é? Eles sabem que eles têm que investir para que aquele dinheiro não morra, senão que ele volte hacia eles em ganância. Então, lá fora também os empresários que não são de Deus, eles estão ofertando na casa de Deus, eles estão dizimando na casa de Deus, entendeu? Eles estão colocando em algum lugar, eles estão colocando em casa de beneficência, ou ONG, que fala, né? Eles colocam dinheiro porque eles sabem que no mundo espiritual aquilo vai trazer recompensa. Por exemplo, chega o dia das crianças, eu sei porque trabalhei em loja de roupa de criança, brinquedos, e as pessoas vão lá e pegam, ou chegava no Natal, aquelas cartinhas de Papai Noel, né? Não sei se aqui acontece aqui em São Carlos, em Santa Catarina, mas você pega as cartinhas das crianças, né? E você dá um presente para as crianças. E as pessoas corriam para a loja para fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que semeando vai ter colheita. O mundo lá fora sabe. Só que muitas vezes os crentes não é falar, pegamos nosso dinheirinho, não queremos soltar, queremos colocar aqui no bolso. Entendeu? E a apóstola sempre fala, semente é para semear. Se você não semeia, você não tem colheita. É uma regra geral da vida, do mundo, da terra. Se você tem semente e você não semeia, você não colhe. Se a gente tem trabalho e a gente só come do trabalho, mas não semeia, não tem uma perspectiva do que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente não deposita em um lugar para isso ir gerando, como se diz, juros, ou gerando dinheiro, né? Trabalhando aquele trabalho, que se tem dinheiro trabalho, você come hoje e amanhã não sabe se tem. Se você não trabalha amanhã, você não tem. Não é verdade? Então a palavra de Deus, ele também é uma regra. Entendeu? Ela é uma ordenança, mas não é porque Deus quer ter dinheiro. Ele quer que você seja abençoado. Diz a palavra do Senhor, eu quero que você prospere, assim como prospera a tua alma. Se a tua alma dentro da igreja, você está prosperando, você está crescendo, o Deus está falando contigo, Deus te mudou tua forma de ser, o teu caráter, mudou tua missão da vida. Se Deus mudou isso, muda também teus pensamentos com respeito ao dinheiro. E uma palavra que eu queria trazer é essa aqui. Ela está no livro de 2 de Coríntios.
gente, muito conhecido. Segunda de Coríntios. Tá aqui, ó. Vamos ler junto. Dice: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ajudar com alegria. Isso aqui tem que calar no seu coração. A palavra de Deus, quando ela te fala sobre alguma coisa, tanto hoje estamos falando sobre dízimo e oferta, mas quando ela fala sobre uma coisa, Ele não te está obrigando a fazer. Ela não é uma obrigação, senão que ela é uma ensinança de teu Pai para você crescer. Se você pega aquela ensinança, aquele ensinamento de teu Pai, você vai crescer. Se você não pega, você não cresce. É tipo, você está doente e quem cura? Verdade? Mas você não quer fazer o que o médico fala. Como é que você vai curar? O médico está dando um remédio que você precisa. É só você tomar ele e tomar na hora certa. Verdade? Cada 6 horas. Para você. Eu quero ser curada, mas não quero ser obediente ao meu médico. Não vou fazer o que ele fala. Então, vai continuar do mesmo jeito. Não vai ter solução. Entendeu? Não vai ter solução na tua vida. Você vai continuar. Sim, Deus vai continuar te abençoando, no sentido de que você vai ter trabalho, mas você vai ter trabalhinho, vai ter dinheirinho, entendeu? Mas vai ser sempre naquele temor de perder, naquele temor, naquele medo de você perder as coisas, de você não ter. É diferente quando você caminha abaixo a bênção de Deus. Porque quando você caminha abaixo a bênção de Deus, cumprindo um propósito, cumprindo uma ordenança de Deus, por amor, porque ninguém quer o dinheiro de você. Ninguém quer o teu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele só quer ver no seu coração. Quando a gente deposita, colocando assim, falando para Deus: Senhor, muito obrigado. E tem uma coisa que você não compra com dinheiro, você não compra com ouro, você pode ser um multimilionário do mundo e você não vai comprar. O que é? Quê? Saúde, vida, né? Vida. E quem que te dá a vida? Se você não tem vida, você não tem força. Se você não tem força, você não trabalha. Se Deus não te deu capacidade na mente para você fazer negócio, você não teria o negócio que você tem. Então, é só dar para Ele e corresponde para Ele. Amém? É só agradecer a Ele. Isso não te custa. E Ele mais te vai abençoar. Ele mais vai dar para você. Entendeu? Mas o tempo todo, quando a gente chegou aqui no Brasil, vou contar rapidinho assim, chegamos aqui no Brasil, a gente chegou sem nada, tínhamos vendido a nossa casa, tudo. E aí a gente pensava assim: meu Deus, eu não sabia falar português, e agora eu saio bem o português. Mas essa igreja aqui é muito boa, ela me entende muito bem. E chegava com aquele temor: será que a gente vai conseguir trabalhar? Como que vamos fazer? E Deus supriu todas as nossas necessidades. Todas. Porque a gente é bom? Não. Porque a gente merece? Também não. Se fosse por nós, como falou Fernanda, já estaríamos fritos. Acabados. Se fosse porque Deus olhasse para nós como a gente é. Porque a gente erra. Porque a gente é falho. Mas Deus é bom. E Ele permanece fiel quando a gente é fiel com Ele. Quando a gente confia nele, quando a gente deposita nossa confiança nele, não no dinheiro. É nele. E muitos anos eu pensava assim: meu Deus, olha, essa foi uma revelação de Deus esse ano para mim. Chegava ao final do mês e eu já estava pensando
será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? E se acontecer alguma coisa e eu não conseguir pagar o aluguel? E onde que eu vou ver? Sabe, todos esses pensamentos que vêm na tua mente? E o Senhor um dia falou para mim assim, Ele falou assim, Marcela, você alguma vez morou debaixo de uma ponte? Eu falei, não morei debaixo de uma ponte. Você um dia passou fome, que não tinha para comer? Eu falei, não. Eu passei sim, necessidade de chegar o dia e não ter, mas sempre o Senhor suplia. É nesse dia. Eu não passei um dia na minha vida sem comer, sem comida. E o Senhor me falou, Marcela, você passou sem comer? Você não tinha para comer? Você passou um dia nu, porque não tinha para vestir? Eu falei, não. Ele falou, não, porque nunca foi você que supriu suas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é assim de bom. Glória a Deus. Ele é um Pai que ama. Ele nos ama. Não porque nós somos, é porque Ele é fiel. E às vezes, em nosso pouco, a gente tem vergonha de dar. Mas é no pouco que o Senhor vê teu coração. E mais também, muito Ele vê tua fidelidade. No pouco Ele vê teu coração. No muito Ele vê tua fidelidade. Amém? Vamos fazer isso de nosso coração, como diz aqui. Felizes. Alegra teu coração. Alegra teu coração. Porque não é para o pastor que você está dando, não é para a igreja, é para Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estenda tuas mãos para aqui. Vamos orar, vamos abençoar nossa semente. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, nesta noite nossa semente perante teu trono. Senhor, abençoa, guarda, protege, Senhor. Quita, Senhor, toda a obra do inimigo sobre nossas vidas. Quita, Senhor, toda a obra do inimigo sobre nossa mente e sobre nosso coração. Senhor, repreendemos todo espírito de mamão, todo espírito, Senhor, que nos leva a adorar o dinheiro, a adorar as coisas desse mundo, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Nós, Senhor, nos depositamos perante teu altar, colocamos nossas vidas, nossas finanças, colocamos nosso trabalho, papai, colocamos, Senhor, tudo que somos, tudo, Senhor, que o Senhor colocou em nossas mãos, nós colocamos perante teu trono, te dando toda a glória e toda a honra, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos provê todos os dias do alimento que a gente precisa. Senhor, tu conheces o coração de cada um dos teus filhos, tudo aquilo, Senhor, que ele está pedindo no seu coração, Pai, em nome de Jesus, seja feito para a glória de teu nome, Senhor. Toda a finança que está travada, seja destravada agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, todo o trabalho feito por um inimigo para travar as finanças e o crescimento do teu povo, caiga por terra agora em nome de Jesus. E tua glória, Senhor, seja sobre cada vida. Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa igreja, Senhor, abençoa a pastora, Senhor, fortalece ele, Senhor, enche da tua presença, Senhor, que tenha muitos frutos nesse lugar, para a glória de teu nome, papai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que guarda e o que protege nossas vidas. Muito obrigado, papai. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe. Tudo bem? Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer, sempre honro aos nossos apóstolos, Antônio e Suzana. Agradeço a eles por esta oportunidade. Estamos debaixo da sanção apostolada profética, debaixo da sanção
caminhamos e debaixo dessas ministramos. Amém? Amém. Agradeço os pastores da casa, pastor Alex, pastor Gabriel e ao José. Obrigado também, Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Estou feliz porque está meu irmão comigo hoje. É meu irmão mais novo. Fala que é mais novo porque ele tem cabelo ainda, mas não é isso não. Não é mais velho, só que está mais cabeludo. Direto do país campeão do mundo, direto da Argentina. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Tudo bem? Deus abençoe. Eu quero começar uma frase que é: algumas coisas são bom para alguém, mas são mal para outros. Tem coisas que é de bênção para um, mas é maldição para outro. Por exemplo, a chuva. Para alguém que diz: nossa, que calor, tomara que chova. E tem alguém do outro lado dizendo: meu Deus, que não chova, porque teve que trabalhar amanhã e não tem pão para pôr na mesa. Outros que dizem: tomara que chova, que faz uma seca, faz dias, faz meses. E outro que diz: Senhor, tomara que não chova, porque vai destruir a minha plantação. Então, coisas que é bênção para um, é maldição para o outro. Está entendendo? Por exemplo, um mecânico, ora Deus e pede para Deus trabalho, vai ser bênção para ele, mas alguém vai ter que quebrar o galho. Então, para que o médico dê trabalho a alguém tem que se adoecer. E para o dono da funerária, que seja um ano de muito trabalho, muita gente vai ter que morrer para quem tem trabalho. Então tem coisas que é bênção para um e que pode ser que seja ruim para outros, como aquele missionário que estava pregando na África um dia, e caminham a uma aldeia um dia pregar para os nativos. Ele se encontrou com um leão muito furioso, muito faminto. Então ele se ajoelha no chão e clama: meu Pai, meu Deus, me protege, Senhor, porque eu sou teu filho, eu sei que o Senhor me guarda, o Senhor é meu escudo, minha fortaleza, me guarda, Senhor. Então ele abre o olho e do outro lado está o leão ajoelhado: obrigado, Senhor, por este almoço. Estava olhando também era crente. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos falar sobre fé. Amém. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Vamos aprender o que é a fé e como a fé funciona. Todos os que estamos aqui temos fé. De um jeito ou de outro, em uma medida. Marcos capítulo 9 e o versículo 14. Marcos 9, 14. Todos temos fé. Alguns aplicamos a fé, outros não. Outros têm a fé novinha, ainda em caixa, ainda não tirou da envoltura, do papelzinho, ainda está com etiqueta, não usou a sua fé ainda. Mas todos temos fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. A todos. Crente, não crente, vai na igreja, não vai na igreja, todos temos fé. Em alguma coisa cremos. Esse potencial, essa força está dentro de nós. Mas às vezes não usamos, porque muitas vezes não sabemos como usar, não sabemos como funciona ou para que serve a fé. A fé não é só para ser salvo. A Bíblia diz que somos salvos pela fé, ok? Porque salvos pela graça, diz a Bíblia que pela fé somos justificados diante de Deus. A nossa salvação é por fé, porque alguém aqui já viu Deus? Não, mas cremos que Ele existe. Isso é fé. A fé é crer que, mesmo que eu não esteja enxergando Deus, Deus é invisível, eu creio que Ele existe. Jesus veio na terra, milhares de pessoas viram Ele, mas Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Hoje o Espírito Santo está conosco, mas não vemos Ele, mas cremos que Ele existe. Isso é fé. A fé serve para alcançar o invisível, para alcançar o impossível, para tomar posse daquilo que não podemos. Tudo aquilo que eu faço na minha força não é fé, é força, é capacidade humana, é fortaleza, é treinamento, é conhecimento, é sabedoria, mas não é fé. A fé serve para alcançar aquilo que eu não posso na minha força. A fé serviu para Davi derrotar um gigante que ele não podia na sua força. A fé serviu para Moisés abrir o mar vermelho, coisa que ele não poderia fazer nem com milhares de máquinas. Mas ele, pela fé, falou a palavra e Deus abriu o mar. Pela fé, eu creio que Jesus morreu,
ressuscitou e que está vivo. Eu já vi Ele? Não, mas eu sinto Ele. Amém. Eu já escutei Ele. Eu tenho visto milagres da parte dele na minha vida, na minha família, na minha casa. Então a fé serve para alcançar e para conquistar aquilo que eu não posso conquistar na minha força. Amém? Tem uma história aqui em Marcos, capítulo 9, no versículo 14, que diz assim. Ó, quando eles se aproximaram dos discípulos, não, Marcos 9, 14, isso aí. Ah, sim, está certo, desse. Quando eles se aproximaram, quem eles? Jesus e os seus 3 discípulos. Jesus tinha subido ao monte da transfiguração, lembra? Aí João, Tiago e Pedro viram Jesus como ele era no céu, todo com o rosto brilhoso. Apareceu Moisés e Elias, só para ubicar na história. E agora eles desceram da montanha da transfiguração, eles descem a montanha, então todos os outros 9 discípulos e uma multidão estava com eles. Então diz, quando eles, quem? Jesus, Pedro, Tiago e João, se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e cumprimentou ele, saudou ele. Jesus era amado pela multidão. Então ele interpelou os escribas, que é de discutir com eles, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, sai espuma pela boca, brilha os dentes, arranca os dentes, e vai definhando. E roguei aos meus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Expulsassem o demônio, mas não puderam. Então Jesus lhe disse: Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. 22. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé, ou na minha incredulidade, diz outra versão. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entres nele, o tornes nele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muito disserem morreu. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-los? Respondeu e lhe disse: esta casta, ou esta geração, segundo a conversão, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Amém. Jesus desce da montanha e há uma multidão em volta dos seus discípulos. Os 9 discípulos estavam lutando para expulsar um demônio que era, segundo lemos aqui, mudo e surdo, de um menino, lunático, diz uma versão, e não podiam. Então, quando Jesus desce e vê a cena, Jesus vai fazer, o primeiro que ele vai fazer, não vai ser discutir com a multidão, não vai ser discutir com o pai do menino que está incrédulo. Jesus, o primeiro que vai fazer é reorientar os seus discípulos. Porque o primeiro que o pai vem é acusar o discípulo e diz: eu trouxe o meu filho para esses discípulos, mas não fizeram nada. Jesus não fala com o homem, Jesus olha para os discípulos e o primeiro que ele vai fazer é reorientar os discípulos. E diz: por que vocês estão discutindo com a multidão?
Por que vocês estão discutindo com eles? Jesus está dizendo o seguinte, porque capítulos anteriores, em Lucas, você vai ver, ou em Marcos também, mas em Lucas, você vai ver que Jesus dá a eles, aos 12, uma comissão. E quando Jesus comissiona eles, dá uma missão, diz: eu vos dou poder e autoridade para expulsar todos os espíritos imundos. Ide, curar os enfermos, expulsar os demônios, e Jesus dá uma missão a eles. Mas em nenhum momento Jesus disse: eu quero que vocês vão e discutam com as pessoas, tentem explicar para as pessoas como funciona a fé, tentem discutir com as pessoas sobre questionamentos teóricos, teológicos. A missão é curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Essa era a missão. De graça recebestes, dai de graça. Mas eles agora estão discutindo com a multidão. Jesus, o primeiro que vai fazer, quando a acusação vem aos seus discípulos, é, primeiro, pegar os discípulos e reorientar os discípulos. Você é discípulo, eu sou discípulo. O Senhor diz: não quero que discutas com eles sobre assunto de fé, eu quero que tu faças a missão de fé. Cura os enfermos, expulsa os demônios, liberta os cativos, ressuscita os mortos, prega a salvação. Essa é a tua missão. A minha missão e a tua missão não é discutir com as pessoas, não é brigar com as pessoas, não é obrigar as pessoas, é falar de Jesus para elas, é mostrar para elas o caminho da fé, e é testemunhar dos milagres que Ele fez na tua vida e na minha vida. Essa é a missão. Jesus reorienta os discípulos, e logo que reorienta os discípulos, Jesus vai defender os discípulos, porque isso é um cavaleiro. Jesus é muito cavaleiro. Se Ele te chamou, se Ele chamou você para pregar sobre Ele, e o primeiro que Ele vai fazer quando alguém te acusar é te defender. Quando te acusar injustamente, é te defender. E agora Ele vai defender. O pai vem e diz: eu trouxe, o que está acontecendo aqui? Eu trouxe o meu filho aos teus discípulos e nada puderam fazer. Jesus não briga com os discípulos, orienta eles, e agora pergunta para o pai: há quanto tempo que ele está assim? Desde que nasceu sofre. Jesus está dizendo assim: o menino sofre desde que nasceu, e tu nunca fez nada por ele, mas agora tu trouxe seus discípulos e não podem fazer nada e tu está culpando eles. Eu vim na igreja, faz um mês que estou aqui com o pastor Alex, meu marido não muda, 20 anos de casada, nunca ganhou um marido, agora a culpa do pastor Alex não muda. Eu estou na igreja há meses, a minha família não muda, o meu filho não muda, cada vez mais rebelde. Quando o teu filho tem 18 anos, nunca educou ele, agora a culpa da igreja que era o que ele não muda. Eu estou nessa igreja há muito tempo e nada muda na minha vida. Está entendendo? Culpamos os homens e mulheres de Deus, os discípulos de Jesus, que nada acontece em nossa vida, mas sobre a nossa vida nós somos responsáveis. Nós vamos prestar conta, cada um por si. Ninguém vai prestar conta por outro. Eu não vou prestar conta por você, nem você por mim, diante de Deus. Cada um vai prestar conta da sua vida. Então é minha responsabilidade, a sua responsabilidade, que Deus faça uma mudança. Amém. Amém? Os teus discípulos não fazem nada. Essa igreja mirável não faz nada. Mas há quanto tempo tu está sofrendo? Há quanto tempo o teu casamento está assim? 20 anos casada, 20 anos casado, nunca mudou, nunca fez nada para transformar o casamento, vai ver na igreja que de um dia para o outro o milagre acontecer. Pode acontecer, mas se não acontecer, permanece firme, vai lutando, vai buscando, vai se afirmando, vai sendo fiel, e o milagre vai acontecer. Amém? Está entendendo? Meu menino sofre desde que nasceu, mas eles não fazem nada. Então Jesus primeiro está dizendo ubicar o Pai, agora trazer ao Pai para a realidade do que está acontecendo. O que está acontecendo não é culpa destes 9 discípulos que tu conheceu hoje, senão é tua responsabilidade. Então o Pai diz assim: Senhor, eu reconheço que é minha responsabilidade, mas se tu pode fazer alguma coisa, faz. E Jesus disse: eu posso, mas você crê? Eu posso, mas você crê? Jesus pode cambiar, pode mudar, pode transformar, mas você crê? Então o Pai diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade, ajuda. Então Jesus faz um milagre.
Jesus transforma a vida do menino, Jesus cura aquele menino. E estranho que a Bíblia diz que o menino tinha um espírito mudo e surdo. E como é que ele escutou quando Jesus expulsou ele? Porque o espírito não era surdo, mas ele produzia a surdez, deixava o menino surdo. Muitas das enfermidades, ou muitas das coisas que acontecem em nossa vida, a maioria delas, entre 80% e 90% são causas espirituais. A maioria das coisas que acontecem em nossa vida, se nós procurar de raiz, a maioria delas tem uma causa no mundo espiritual. São produtos de espíritos malignos para atormentar as pessoas. Pessoas presas nos vícios, na depressão, pessoas com doenças estranhas. A maioria está enraizada, ou a causa principal, como esse mundo está no mundo espiritual. Não era algo psicossomático, não era algo cientificamente comprovável, porque era produzida, a própria Bíblia diz, por um espírito imundo. E Jesus vai na raiz e diz: o problema não é físico, o problema está no mundo espiritual. Então Jesus não fala com o menino, mas fala com o espírito. O espírito se ouvia e expulsa o demônio, e o demônio sai. E o menino foi livre. Amém? Amém. Agora os discípulos vão para casa e perguntam para Jesus: Senhor, por que a gente não pode fazer nada? Oramos por ele, expulsamos, colocamos mão, demos de beber azeite, fizeram tudo, sabe? Eu lembro quando, há muitos anos atrás, íamos na igreja e tinha uma irmã da igreja que aprendeu não sei de onde a fazer libertação, ouviu alguém fazer e socava óleo óleo de cozinha na endemoniada e apertava na barriga. Não, porque tem que vomitar, porque se vomita sai. A coitada endemoniada não estava endemoniada, mas não sabia o que mais soltar pela boca. Saía até chá verde de chimarrão e nada saía. Ela aprendeu assim, verdade? Mas eles falaram, fizemos de tudo e nada aconteceu. Por quê? E Jesus disse a seguinte frase: existe castas, ou existe, a minha versão espanhola diz, esta geração, ou este gênero, não sai senão com oração e jejum. Agora, escuta aqui. Capítulos anteriores, Jesus falou para eles assim: eu vos dou poder e autoridade. Vamos. Diz assim, ó, Marcos capítulo 10, diz, capítulo 7, diz, Lucas, perdão, diz: eu vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre todos os demônios. Jesus se esqueceu desse demônio que não saía sem jejum e oração? Puxa vida, rapazes, eu mandei você expulsar o demônio sobre todos. Puxa, esqueci de avisar esse tempo que não sai sem oração e jejum. Foi isso? Ou Jesus não está falando do demônio, e sim está falando da incredulidade? A incredulidade é um gênero que não sai sem jejum e oração. Por quê? Porque a incredulidade é um fruto da carne. E a carne eu não posso expulsar. É espírito de carne sai. Se tu expulsar a carne da irmã, vai ficar só osso. Não pode expulsar a carne. A carne eu venço ela quando eu faço jejum. O jejum é matar a carne, é matar a vontade da carne. A carne quer comer? Eu falo, hoje não. Hoje é só água. O jejum de carne, o jejum de diferentes tipos de hábitos, jejum de celular, jejum de internet. A carne quer, nosso desejo é aquilo, estamos acostumados. E quando eu falo hoje não, então eu estou matando a minha carne. Glória a Deus. A apóstola falou segunda-feira, disse que estamos entrando no ano da fidelidade. E ela falou assim: um dos espíritos mais que vamos lutar esse ano, 2026, vai ser o espírito da incredulidade. E vamos falar sobre fé. Estamos falando sobre fé. E o oposto da fé, além do temor, porque o temor é o antagônico, o antônimo da fé é o temor, porque ele diz que por fé eu alcanço todas as coisas, mas também diz aquilo que eu temo, vem.
puxa, ou a bênção é a fé, e assim a antena que puxa a maldição é o demônio. Jó disse: aquilo que eu temi me sobreveio. Sabe quando tem medo de perder o marido, e depois tu perde? Tem medo de perder o emprego, e te perde. Porque tudo aquilo que tu tem medo que aconteça, acontece de tanto pensar naquilo. Mas a fé também. Quando tu tem fé, tu crê que vai acontecer, tu crê, tu busca, acontece. Porque a fé puxa aquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. Amém? Fé. Como funciona a fé? A fé, eu comparo a fé como o funcionamento da fé como o funcionamento dos nossos pulmões. Você sabe como funcionam os pulmões? Sabia que tem dois, né? E que pode viver com um? Você sabe como funciona? Porque tu foi na escola, estudou biologia, partes do corpo. Mas quando tu nasceu, tu sabia como funcionava? Nem sabia que tinha pulmão. Mas respirou quando nasceu? O José está respirando? Não é você, ele também chama José. O José está respirando. Mas ele não sabe que tem pulmão. Mas respira. Eu não precisei ir para a escola aprender dentro dos pulmões como funcionam os meus pulmões para respirar. Eu simplesmente nasci e respirei. Assim é a fé. Tu não precisa saber como ela funciona, como ela opera, só precisa crer. E o milagre acontece. Jesus chega um dia, está pregando em uma casa, tem uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que está tão cheio de gente em volta que ninguém mais consegue entrar. Então Pedro, que era o segurança, está na porta e não deixa ninguém entrar. Então vem um grupo de 4 amigos com um paralítico e roubam a Pedro: deixa nós entrar. Simão, ele diz: não, o mestre está ocupado. Você vê aquele crente que ele deixa ninguém entrar porque está o apóstolo, o superapóstolo hoje pregando? Então os rapazes têm uma ideia formidável. Eles falam assim: vamos inventar o primeiro elevador da história. E sobem no telhado, abrem o telhado, uma corda na cintura ou na maca, na cama do menino, e desce o menino. E Jesus está pregando, como eu estou pregando agora, e está falando: a quem compararemos a fé? A fé é como um grão de mostarda, que é muito diminuto, mas se semeamos na terra, cresce e se transforma numa maior árvore. A quem compararemos a fé? A fé é assim: você está pregando, você está ensinando, e de repente olha para cima e começa a cair umas palhas no telhado. E Pedro olha e já começa a chamar a equipe, e manda João, e manda Tiago, e manda os filhos do trovões para fora, que eram os mais bravos da equipe. O que está acontecendo? Eu falei para ninguém entrar. Estão atrapalhando Jesus. Porque nós somos assim. Não, vai atrapalhar a Deus, vai atrapalhar o mundo. E às vezes interrompemos uma ministração, uma unção do Espírito Santo, porque sai fora dos nossos padrões religiosos. E para Pedro era assim. Mas Jesus está calmo, está muito tranquilo, ele continua pregando, ele continua falando, e de repente começa a descer um homem numa cama, paralítico, e desce no meio de Jesus. Então Jesus olha e diz: nossa, que fé que é esse rapaz! A tua fé te salvou, menino. A tua fé te salvou. Então alguém disse: quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele para dizer: a tua fé, tu és salvo e teus pecados são perdoados? Quem é esse que perdoa pecados? Então Jesus disse: para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. E o cara levantou, paralítico, levantou, pegou a cama, colocou no ombro e foi embora. Jesus vai dizer o seguinte: a mesma fé que ele precisa para ser salvo é a fé que ele precisa para ser curado. A mesma fé que tu precisou para ser salvo é que tu precisa para ser curado, ou que tu precisa para um milagre hoje. Amém. O que é mais difícil? Salvar alguém que está condenado ao inferno, que não tem solução, ou curar um câncer? O que é mais difícil? Salvar uma alma que está condenada para a eternidade, ou curar um câncer? Com certeza, uma alma condenada. Mas tu acredita que foi salvo? Sim ou não? E por que não crê que pode ser curado com enfermidade? É a mesma fé. A
A mesma fé que tu precisou para dizer: sou salvo, vou para o céu a partir de agora, é a mesma que tu precisa para que uma porta de emprego se abra. É a mesma que tu precisa para que um milagre aconteça, para que uma provisão sobrenatural de última hora aconteça. É a mesma fé. Eu vou curar ele falando, e eu vou salvar ele falando de Jesus. Pela mesma palavra que eu salvei, eu curo. Levanta ele. Está entendendo como funciona a fé? É a mesma fé. A mesma fé que tu creu num Deus que não se vê, e tu entrou aqui e disse: sou salvo, a minha vida mudou. É a mesma fé que tu precisa para um milagre hoje, para dormir tranquilo essa noite, para ter paz, para que as dores do teu corpo sumam. É a mesma fé. A fé funciona com os pulmões, tu não sabe como, mas tu respira. Amém? A fé funciona na distância. Você pode orar por um ser querido que não está presente em outra cidade, em outro lugar que vai ser curado. A fé funciona na distância. Na Argentina, muitos anos atrás, uma mulher me liga por telefone e me diz: pastor, o meu filho estava arrumando o ventilador de teto. Meu sobrinho, perdão, estava arrumando o ventilador de teto. Ele foi na casa, o ventilador de teto teve problemas, ele desligou o disjuntor e foi arrumar o ventilador do seu quarto. A mãe chegou, era de idadezinha, umas 5 ou 6 horas. A mãe chegou, viu todas as luzes desligadas, olhou no disjuntor, não viu ninguém na casa e levantou o disjuntor. O menino foi eletrocutado no quarto. Tomou um choque elétrico, 220. Pegaram o menino, caminho ao hospital, os seus órgãos pararam. Se pararam, estava morto por dentro. E ela falou: pastor, está no hospital, os médicos falaram que está tudo parado, só está conectado nas máquinas, porque o cérebro ainda está vivo, mas estamos só esperando uns minutos, todos os familiares chegarem, concordarem e desligarem das máquinas, dos canos, para entregar o corpo. Eu disse: está bem, vamos orar? Pelo telefone. E oramos por ele. 17 anos o menino. Oramos, decretamos a vida na distância, decretamos a vida sobre o corpo. Glória a Deus. No outro dia, 10 horas da manhã, para me ligar. Eu falei: puxa vida, vai me convidar para o velório. Ó, fé minha. Pá, já teve telefone com um cara de paz, irmã, Deus abençoe. Já estava por falar para ela meu sentimento. E ela falou: pastor, o meu sobrinho está vivo. Os médicos estão dando a alta para ele agora. Não conhecia, nunca veio na igreja, mas já tinha testemunho. Deus deu vida para ele. A fé funciona na distância. Tu pode declarar e acontece. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, está em todos os lugares e faz o milagre. A fé funciona na distância. A fé é como um músculo. Por isso que eu entrei falando que todos temos fé. Alguns têm, mas pequena do que outros, pela falta de exercitá-la, de usá-la. Você sabia que todos temos as mesmas quantidades de músculos? Eu tenho a mesma quantidade de músculo que o Arnold Schwarzenegger, que o Cássio. E tu fala: mas tu está magro? Claro, porque os músculos são trabalhados. E os deles sim, mas temos a mesma quantidade de músculo. Temos a mesma quantidade de fé. Alguns usam ela diariamente e outros ainda estão querendo entender como funciona a fé. Mas tu precisa da fé em todo momento. Tu precisa usar a fé. Desde que tu se acorda até que vem deitar, precisa usar a fé para arrumar serviço, querer que Deus vai trazer a provisão, orar pela tua casa, pela tua família. Tu precisa da fé o tempo todo e tem que usar a fé. E quanto mais tu usa, mais ela cresce. Às vezes tu vai orar por um enfermo, não vai ser curado, alguns vão morrer no caminho, mas tu vai continuar orando, até que um dia Deus começa a usar a tua vida para milagres. Tu vai pregar de Cristo para alguém, vão te jogar na cara, vão falar que isso não é, vão rejeitar, mas continua. Um dia alguém vai se converter, e a tua fé vai crescendo, a tua fé vai crescendo. Quando Deus de pregar, de cantar, vai em frente, vai, e a tua fé vai crescendo, e ela vai crescendo, porque é como músculo, quanto mais exercitamos, mais ela cresce. Jesus disse um dia: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Lucas 18:8. Achará fé o Filho do Homem?
Ele não está preocupado em encontrar uma igreja lotada. Não está preocupado em encontrar super crentes. Não está preocupado com encontrar quantos mais sabem da Bíblia, quantos mais estudaram teologicamente. A preocupação dele é: quando eu voltar, acharei fé? Acharei alguém usando a fé? Exercitando a fé? E a Bíblia diz também, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque temos que nos aproximar com fé. Porque não vemos, não enxergamos, mas cremos que Ele existe. E a fé abre as mãos de Deus para a nossa vida. Amém? Também Paulo diz em Efésios capítulo 6, quando fala sobre a armadura do cristão. Quando Paulo fala da armadura do cristão, está fazendo referência à armadura do soldado romano. Está fazendo referência ao soldado romano. E ele descreve como é a armadura, como era a armadura do soldado romano. Fala do capacete, fala de todas as armaduras, as partes da armadura. E ele fala do escudo da fé. Duas coisas sobre o escudo da fé. O soldado romano tinha dois escudos. Um escudo era usado para desfiles, quando eram as festas, pátrias, aniversários da nação, desfiles quando aparecia o rei, o imperador. Então era usado um escudo menor, um escudo redondo. Talvez você viu em algum filme, em alguma foto, em alguma imagem. Era um escudo menor, um escudo redondo. Esse escudo era usado para desfiles. Para a guerra ou para as batalhas era usado outro escudo. Era um escudo grande, que era como se fosse quadrado, mas fechado assim. Você se viu alguma vez? Esse escudo era o escudo de batalha. Era um escudo feito de couro. Era um escudo feito de couro. Um curtidor curtia o couro, deixava ele firme, duro. E esse escudo era feito na medida do soldado. Quando o soldado se alistava para o exército e chegava a hora de pegar a sua armadura, eles vinham ao curtidor, ou alguém que trabalhava com couro, media quanto tinha de estatura aquele soldado, e era feito o escudo na medida do soldado. A Bíblia diz, Paulo diz, a cada um nos foi dado uma medida de fé. Está entendendo? Era a medida do soldado. Agora o soldado tinha duas responsabilidades sobre esse escudo. Era um escudo feito de couro. Então todo dia de manhã o soldado romano tinha a obrigação, a responsabilidade de pegar aquele escudo, pegar óleo, o azeite e como se fosse uma esponja, alguma coisa assim, e passar óleo todos os dias. Está entendendo? Óleo, sabe o que é óleo? É um som do Espírito Santo. A tua fé tem que ser irrigada com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias ele tinha que pintar aquele escudo, passar óleo. Para quê? Para que o couro não se ressecasse e não viesse a se partir. Senão não serviria para se defender de uma espada, de uma lança ou de uma flecha do inimigo. Todos os dias era a responsabilidade. Pergunto, como está a tua fé? Está ressecada? Há quanto tempo tu não crê por um milagre? Há quanto tempo tu não pede por algo sobrenatural? Há quanto tempo tu não se desafia por algo maior? Há quanto tempo tu não pega e semeia essa fé crendo que algo vai acontecer? Há quanto tempo? A tua fé tem se ressecado? Até está com dúvidas talvez. Até está lutando para crer que realmente Deus te chamou. Até está lutando para crer realmente se tudo isso que está vivendo vale a pena continuar. Olhe todos os dias sobre o escudo. E a segunda responsabilidade do soldado romano, quando uma guerra se aprontava, antes de partir para a guerra, ele pegava aquele escudo de couro e colocava dentro de um tanque de água e deixava ali dentro do tanque de água o dia todo, para que o couro absorvesse a água e ficasse umedecido, porque a Bíblia diz que o escudo de fé, para que apagueis as setas inflamadas do inimigo. Então, quando um outro exército contrário lançava uma flecha incendiada com fogo e atingisse o escudo, não queimava, porque o escudo estava cheio de
água, estava encharcado de água. Sabe o que a Bíblia fala aqui que é água na Bíblia? É a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo. E ouvir o quê? A Globo? Ouvir as notícias da televisão, que morte daqui, que fulano matou fulano, que a mulher matou o marido, que o genro, que o tio, que a sogra. Não, a fé vem por ouvir a palavra. É a água onde temos que submergir a nossa fé. Quando lemos a Bíblia, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, uma vez por dia, 2 vezes, a vezes que for que você conseguir fazer, a tua fé vai se envelhecendo. Porque de Gênesis a Apocalipse existem milagres extraordinários. Se você ler o livro dos Atos, tem 28 capítulos, cada capítulo conta um milagre sobrenatural. Cada um deles, um paralítico foi curado, um enfermo, um morto ressuscitado, uma provisão divina. Toda a Bíblia fala de sucessos extraordinários, de pessoas que receberam milagres. O sol parou, a lua parou, o mar vermelho se abriu, pássaros e codornizes para se alimentar, pão desceu do céu, milagres, milagres, milagres. Quando tu lê, diz uau, e a tua fé vai crescendo. E quando tu escuta testemunho de outros, como eu contei agora do menino que ressuscitou, sobre fé, a tua fé vai crescendo. A tua fé vai crescendo. Agora, se tu escuta só notícia ruim, que tudo está triste, que tudo está ruim, que o presidente está fazendo coisa, isso, aquilo, em vez de crescer a tua fé, cresce o medo. Há muitos anos atrás, quando eu casei com a minha esposa, era a época da gripe H1N1, lembra a gripe do frango? E eu trabalhava na polícia, eu chegava sempre em casa e a minha esposa estava na porta de casa com uma toalha. Tira a farda e vai no banheiro. Porque a minha menina mais grande, ela tinha uns meses de nascida. Então ela dizia, não, tu vai trazer filhos para casa. E todo dia eu fazia, todo dia. Um dia eu falei, para de assistir tanta televisão. Para de conversar tanto com a tua irmã. Porque tudo é negativo, negativo. Não que morreu fulano, não que a gripe, não que o Covid, não que aquilo. Não. Amados, traz o que? Temor. E o temor atrai tudo negativo. Atrai tudo aquilo que tu está temendo, vem sobre a tua vida. Então a tua fé tem que se submergir sobre coisas positivas. Milagres, sinais que Deus faz. A palavra que é pregada tem que irrigar a tua fé. E tu tem que sair daqui esta semana. Hoje é quarta-feira. Tem que ir até o domingo, você voltar aqui contando o milagre que Deus fez na tua vida. Que através da tua vida alguém foi curado, alguém foi liberto, uma provisão aconteceu, algo aconteceu. Porque o rapaz falou, o homem falou, se o senhor puder fazer, se ele diz que eu posso, o problema não está em mim. Se não posso, eu posso. O problema não está em que Deus não queira ou não pode, não possa, Ele pode. Mas tu crê? Então não é mais tempo de culpar a Deus, de culpar a igreja, os pastores, que o nosso milagre não acontece. É nossa responsabilidade pegar a nossa fé, ungir ela, submergir na água e começar a usufruir essa fé, a aplicar essa fé. Amém? Essa é a fé. Quando a minha esposa engravidou, porque a gente fala minha esposa engravidou como se engravidasse sozinha, né? Quando engravidamos com a minha esposa, e a menina mais velha ia nascer, minha esposa foi ao médico para um último estudo. O médico falou para ela, tem 2 opções. No canal uterino onde vai sair a criança, há uma bactéria, um vírus. E a menina vai, como era parto natural, vai sair, vai ser infectada por esse vírus. E ela pode nascer defeituosa, com algum problema, com algum síndrome, com alguma coisa que vai estragar a vida dela. Ou, isso em último caso. Agora, se é que ela nasce, porque ela pode morrer no parto. E o medicamento que a minha esposa precisava para a cirurgia, para a cesárea, contém um produto ao qual ela era alérgica. Então não tinha outra opção. Minha esposa chega muito triste quanto a isso. Nós não estávamos na igreja, estávamos afastados da igreja. Falo isso, esclareço para que tu entenda que não importa se tu crê, se tu aplica.
E minha esposa chorou, estava triste. Nossa primeira filha. Eu disse, não vamos crer em Deus. Mas não está indo na igreja. Não está indo na igreja, mas crê em Deus. Vai ir para a igreja agora. Vamos crer. Resultado, minha filha tem 16 anos. O único defeito dela é que é muito linda. Parece a mãe, graças a Deus. Mas o milagre acontece quando você crê. Nada está perdido. Teus filhos não estão perdidos. Teu casamento não está perdido. A tua saúde não está perdida. Crê. Crê. Amém? Crê a fé. O Senhor pode? Eu posso. Disse Jesus. Tu crê? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Talvez você tenha um milagre que está precisando hoje. Amém. Ou no financeiro, ou na saúde, ou na família, no casamento, etc. Ou talvez o milagre não é para você, para alguém que não veio, para alguém que está distante. Creia. A fé opera na distância. Amém. De fato, o que eu estou aplicando na minha fé é 2000, quase 2000 anos depois que Jesus veio, morreu e se ressuscitou. Está entendendo? Funciona na distância. Fecha teus olhos. Creia. Vamos crer em Deus hoje. Vamos orar. Vamos crer que Deus vai fazer um milagre. Eu não sei que milagre tu precisa. Eu não sei se o teu milagre é financeiro, se tu precisa de uma provisão, se tu precisa de uma cura, se tu está doente, se o teu corpo físico está hoje com dores, se é uma enfermidade, se é para um ser querido, para um familiar que não veio, que está com problema de adição, que está com problema nas drogas, que está, ou é casamento, não sei. Mas o Deus que te criou sabe. E se Deus morreu por ti, para te dar a salvação, como não vai te dar um milagre que custou o mesmo preço da salvação? A cruz de Jesus não foi só para tu ir para o céu e ser feliz um dia. Essa morte, essa ressurreição foi para tu ser feliz aqui e agora. Foi para ti e eu receber o milagre aqui e agora. Como funciona a fé? Não sei. Mas sei que ela funciona. Sei que nós temos que entrar em 2026 crendo que para aquele que crê, tudo é possível. Para aquele que crê no Deus do impossível, no Deus que tudo pode fazer, tudo se torna possível. Essa conexão entre aquele que crê que tudo é possível e aquele que é o Deus do impossível, essa conexão faz que todas as coisas aconteçam. Os milagres acontecem, as curas, as libertações acontecem. Começa a aplicar a tua fé. Começa a dizer: Senhor, me perdoa por ser incrédulo, me perdoa por duvidar, me perdoa, Senhor, por ter a fé, mas não saber aplicá-la. Hoje eu decido crer. Eu decido crer que tudo vai mudar, que vou entrar no ano e que vai ser diferente esse 2026, que tudo que eu não vivi até agora eu vou começar a viver, que vou entrar no ano abençoado, a minha família, a minha casa, a minha saúde, o meu trabalho, os recursos virão. Começa a crer. Começa a crer. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, Senhor. Senhor, estamos aqui falando sobre fé e falando sobre milagres que o Senhor fez na antiguidade, que o Senhor ainda continua a fazer. Pai, com a mesma fé que um dia eu creio agora, que o Senhor está aqui e que o Senhor pode fazer um milagre nessa noite. Quero orar por pessoas que têm dores no seu corpo, enfermidades, ou talvez uma dor. Coloca a mão onde te dói. Coloca a mão no teu corpo, se é os ossos, se é o coração, se é o bom órgão. Coloca a mão agora onde te dói. Vamos orar e tu vai querer para esse milagre. Amém. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão agora. Pai, em nome de Jesus, pela fé eu declaro a cura e o milagre agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, repreendo o Espírito que está produzindo essa dor, essa enfermidade, Senhor. Pai, todo sintoma sai agora. Pela fé de Jesus Cristo, declaro seja curado. Pelas feridas de Jesus, pelas feridas de Jesus, seja livre agora. Agora, saiu em nome de Jesus. Foi, saiu. Creia, começa a crer, começa a tocar. Aleluia. Se você não podia fazer alguma coisa, começa a fazer. Agora, creia. Está livre, está curado em nome de Jesus. Pai, queremos por provisão. Queremos por uma provisão sobrenatural.
portas de empregos que se abrem, familiares nossos que são salvos até o final do ano. Senhor, nos nossa família. Amém. Nas tuas mãos, meu Pai. Pai, cremos pela nossa casa, cremos, Pai amado, pela nossa saúde, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é fiel e porque o Senhor é verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Se você recebeu um milagre, depois conta para seus pastores. Conte para seus pastores, conta para alguém, testifica o que Deus fez. Porque tem alguém que precisa desse. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar rapidinho. Vamos sentar e ouvir o pastor Carlos pregar. Prega muito, né? Queridos, só um recado antes da gente encerrar. Dia 31, quarta-feira, não teremos culto aqui. Vamos estar indo todo mundo dia 31 para a sede. O culto vai iniciar às 10 horas da noite. Isso, né? 10 horas. E vamos passar a virada orando. Amém. A virada do ano será passada em oração. E também terá na sede, após a virada, a primeira Santa Ceia do ano. Glória a Então, o Deus. pessoal do norte, quarta não terá, dia 31, não terá culto aqui na quarta-feira. Tá bom? E se você precisar de carona, eu tenho uma vaga no meu carro. Eu achei que eu tinha duas, mas eu tenho uma. Lembrei que eu tenho o bebê conforto, não cabe duas pessoas no carro. Eu tenho uma, mas eu acredito que já deu na sexta, ela provavelmente disponibiliza a vaga, tá? Amém? Amém. Fica de pé, você vai dar o nosso culto. E lembrando, domingo temos culto também às 6 horas, não falte. Leva a gente para cá. Domingo tem uma boa notícia para a sua vida. Amém. Você quer saber que essa boa notícia vem domingo? Amém. Por favor, direção à sua casa. Pai, no nome de Jesus, Sim, Deus. agradecemos pelo culto de hoje, pela oportunidade de te adorar, te exaltar. E que o Senhor, meu Pai, nos leve em segurança aos nossos lares. E que essa fim de semana que estamos entrando, essa semana seja semana de milagre, conquista, vitória, de prosperidade, de tuas bênçãos venham sobre nós. Amém. Ao nosso lar, meu Pai, venha repousar a tua presença, tua paz, é uma comunhão, uma união. Repreendemos, meu Pai, toda divisão, todo espírito, meu Pai, contenda sobre os nossos lares. E, em nome de Jesus, declaramos a sua proteção. E agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.